Imagine um tesouro mortal perdido nas profundezas do mar, invisível aos olhos, mas capaz de destruir ecossistemas, afundar embarcações e até mesmo enriquecer quem ousar encontrá-lo. Não estamos falando de navios piratas naufragados, mas de contêineres, aquelas gigantescas caixas metálicas que, ao se desprenderem dos navios durante tempestades ou acidentes, desaparecem no fundo do oceano. Mais de 1000 contêineres se perdem todos os anos nos mares do planeta. Alguns com cargas valiosíssimas, outros com produtos tóxicos ou inflamáveis, e muitos transformados em verdadeiras minas flutuantes, prontas para rasgar o casco de qualquer embarcação que cruze seu caminho. O que poucos sabem é que existe uma zona cinzenta legal quando o assunto são esses caixões metálicos perdidos. De acordo com o direito marítimo internacional, se o dono original conseguir provar a propriedade do container ou de sua carga, ele ainda pode reivindicar a posse, mesmo após anos. Porém, em águas internacionais, a situação se complica. Se o proprietário não aparecer ou não tiver meios legais para provar a origem da carga, o achador pode, sim, tentar ficar com o que encontrou. Em alguns países, como os Estados Unidos, a chamada Lei do Achado, Abandoned Shipwreck Act, prevê que cargas encontradas em águas territoriais podem ser reivindicadas pelo governo. Mas, na prática, quem acha primeiro muitas vezes leva. Em 2014, um pescador espanhol encontrou cerca de 50 milhões de dólares em cocaína dentro de um container à deriva. Ele entregou às autoridades, mas o episódio levantou uma questão incômoda. E se ele tivesse encontrado barras de ouro, tênis de marca, equipamentos eletrônicos, estaria legalmente autorizado a vender? A resposta, na maioria das vezes, depende da sorte e dos advogados. O problema é que, enquanto alguns buscam fortunas ocultas no fundo do mar, a maioria dos contêineres se transforma em um pesadelo silencioso para a navegação. Estima-se que entre 2.000 e 10.000 contêineres se percam anualmente nos oceanos. Alguns afundam logo após caírem, outros flutuam parcialmente como verdadeiros icebergs de aço invisíveis aos radares. Em 2007, o navio de pesca Alaska Ranger afundou no mar de Bering após colidir com um container à deriva. 5 tripulantes morreram. Em 2019, um veleiro francês foi cortado ao meio por uma dessas caixas metálicas submersas. Em 2020, um iate de luxo colidiu com um container semi-afundado no Caribe e sofreu mais de $1 milhão em danos. O perigo não se limita somente à colisão física. Quando o conteúdo desses contêineres inclui produtos tóxicos, inflamáveis ou radioativos, o risco se espalha por quilômetros. Um navio cargueiro derramou ácido sulfúrico perto da costa da Austrália em 2011, contaminando a água, matando peixes e forçando o fechamento de praias por semanas. Em 2017, um container cheio de fertilizantes explodiu no Porto de Santos, espalhando uma nuvem tóxica sobre trabalhadores e moradores. E em 2022, baterias de lítio pegaram fogo em pleno Atlântico, forçando a evacuação de uma embarcação inteira. Mesmo contêineres aparentemente inofensivos se tornaram símbolos do caos oceânico. Em 1992, 28.800 patinhos de borracha caíram no Pacífico. Eles viajaram por décadas e ajudaram cientistas a mapear as correntes marítimas. Em 2006, um carregamento de tênis Nike Air Jordan apareceu em massa numa praia canadense, gerando uma verdadeira caça ao tesouro. Em 2012, Legos coloridos viraram brinquedos de peixes após caírem de um navio no Atlântico. O problema é global e crescente. A cada hora, pelo menos um container se perde no mar. Em 2023, um estudo apontou mais de 15.000 contêineres no fundo do Oceano Pacífico. Alguns corroídos, outros ainda lacrados, aguardando o momento de liberar seu conteúdo. Enquanto isso, seguradoras e governos discutem quem deve pagar os prejuízos. Só em 2020, foram mais de $1 bilhão gastos pela indústria naval, apenas para tentar localizar e recuperar essas cargas. Já os impactos ambientais seguem incalculáveis. Casos recentes mostram que o problema só aumenta. Em janeiro de 2024, o Maersk Shanghai perdeu 76 contêineres no Pacífico durante uma tempestade. Em março,
Um cargueiro não identificado deixou cair 12 contêineres cheios de plástico no mar da China. E em abril, um navio russo afundou levando 200 contêineres com armamento não declarado. Enquanto isso, a fiscalização segue falha, o rastreamento é precário e as regulamentações são frágeis diante de uma indústria que prioriza o lucro. O oceano está virando um cemitério metálico silencioso, um campo minado de aço e mistério. E ninguém está realmente parando para verificar isso. Talvez um dia você esteja caminhando por uma praia paradisíaca e encontre uma dessas caixas. Dentro pode haver lixo, ou ouro, ou morte. E esse é o grande dilema. O mesmo container que pode conter brinquedos inofensivos ou eletrônicos de última geração também pode carregar substâncias radioativas, armamentos ilegais ou toneladas de veneno químico. O oceano virou um roleta russa flutuante, onde o próximo desastre pode estar boiando, silenciosamente, a poucos quilômetros da costa. A ausência de rastreabilidade eficaz, combinada à falta de cooperação internacional, transforma esses contêineres em ameaças fantasmas. A maioria das embarcações comerciais ainda transporta cargas valiosas sem qualquer tecnologia de localização ativa. Quando um contêiner cai, a tripulação nem sempre percebe imediatamente. Às vezes só se nota a perda ao chegar no destino, quando é tarde demais. E mesmo quando se sabe onde caiu, os custos de resgate são altíssimos, muitas vezes superiores ao valor da própria carga. Mas há quem enxergue a oportunidade onde muitos veem tragédia. Nas últimas décadas, surgiram verdadeiros caçadores de contêineres. Mergulhadores e empresas que investem em buscas submarinas com tecnologia de ponta, sonhando encontrar algo que mude suas vidas. Algumas dessas missões são legais, outras operam na fronteira da pirataria marítima. A linha entre explorador e saqueador é tênue, especialmente em águas internacionais. O debate agora é urgente. Até quando vamos ignorar esse problema? Precisamos de normas globais mais rígidas, rastreadores obrigatórios em cada container, auditorias mais severas e punições reais para empresas reincidentes. Precisamos de monitoramento contínuo por satélites, transparência nos acidentes e, acima de tudo, de responsabilidade. Porque enquanto governos discutem, empresas lucram e a mídia se cala, o fundo do mar segue acumulando o lixo do progresso. Cada container perdido é uma cápsula de incerteza. E a cada novo naufrágio, o mar vai ficando menos azul, menos seguro e muito mais perigoso. Se nada for feito, o futuro reserva não só um oceano mais poluído, mas também mais traiçoeiro. Não será apenas a vida marinha a pagar o preço. Seremos todos nós. Agora que você conhece os segredos e perigos escondidos sob as ondas, a pergunta é: o que vamos fazer a respeito? Compartilhe esse conteúdo com quem ainda acredita que o mar é apenas um lugar de paz. Deixe seu comentário. Você acha que quem encontra um container no mar deveria ficar com ele? E mais importante, até onde vai o preço do progresso quando o oceano é quem paga a conta? Curta, comente e compartilhe. Vamos fazer essa verdade emergir das profundezas. Porque ignorar o problema é como navegar sem bússola, e o próximo container invisível pode estar mais perto do que você imagina.